Secretário de Educação de São Paulo, vão Atenção, comprar roupas em Miami, não é? atenção, estamos no ar. Oi, pessoal do Facebook. Opa, vai bater a claquete. Pode entrar aqui, Felipe. Claquete. Um pouquinho. Posiciona a claquete. Aqui ele ficou até vermelho, né? Porque ele entrou correndo e tal. Oi, pessoal do Facebook, do YouTube, na TVT, nos Jornalistas Livres, que fazem com a gente o programa agora à tarde, assistem a gravação, mandam perguntas, compartilham com os amigos, né, e nos ajudam a construir o Melhor e Mais Justo toda semana. Obrigado pela presença. De novo, peço para que vocês avisem o pessoal, compartilhem aí, chamem para assistir agora. Lembre que quem não pode acompanhar a gravação, vê o programa na televisão aberta, TVT, TV Digital 44.1, às 10 horas da noite. Hoje, tá certo? Você já sabe disso. A gente vai colocar na roda aqui, na nossa conversa, na nossa roda de conversa, a gente vai colocar em debate a questão da participação social. Vou chamar aqui, para começo de conversa, de ascendente, né? Essa participação que sempre nasce no nível local, né? Seja no campo ou na cidade, mas nasce a partir da vida concreta das pessoas, que se organizam a partir daí, seja no seu bairro, na sua rua, no seu sindicato, no seu clube, assim por diante. E daí a gente vai construindo uma ideia de sociedade civil, de mobilização social, e nascem os movimentos culturais, os movimentos políticos, uma miríade de movimentos que vão construindo aquilo que vai ser a cara da política e da participação política num país, numa nação, né? A gente vai tratar disso até porque hoje a gente vive no Brasil já há algum tempo um campo de instabilidades e de crises bastante fortes, profundas no campo institucional, político e econômico, que são crises de ordem nacional, né? Essa crise que inclusive desce, ela não está instalada só lá, né? Ela é realimentada tanto das regiões para o nível federal, quanto dos municípios, para o nível regional e assim por diante. Essas coisas são vasocomunicantes, mas ela tem ali uma instabilidade política, institucional e tal, que começa ou ganha muita força no nível federal, no nível nacional, né, em nível nacional. E, no entanto, tanto o enfrentamento dessa situação para o Brasil, quanto os efeitos dessa crise nacional em âmbito local, onde as pessoas vivem, onde elas usam o transporte público, onde elas têm que produzir segurança, têm que ter moradia, têm que ter saúde, educação e tal, onde elas moram, né? E é a partir dali que a gente vê respostas aos problemas, a partir dali que a gente vê se construir alternativas, inclusive, nas formas de fazer participação e de fazer política no Brasil e nos outros países. Então, a gente considerou e considera muito importante a gente fazer uma discussão sobre essas alternativas que se abrem a partir dos movimentos e da participação concreta, direta das pessoas na vida da sua comunidade, na vida política da sua cidade, do seu estado, do país. Ok? É isso aí, compartilhem, façam perguntas. Estou com dois convidados muito especiais aqui hoje, eu vou apresentá-los devidamente daqui a pouco, quando a gente começar a gravar o programa. E você também sabe, né? A TVT é a única concessão de uma televisão aberta, cabeça de rede, não é uma retransmissora, é uma televisão educativa, sem fins lucrativos, não é uma televisão comercial, e é a única televisão que não concedida ao mundo do trabalho e aos movimentos sociais e populares, tá certo? Você tem televisões no Brasil educativas, que são corporativas, da iniciativa privada, ou de governos, ou de alguns políticos, ou ainda algumas televisões ligadas a confissões religiosas, né? A única concessão de uma televisão aberta, dada à organização da sociedade, a organizações da sociedade civil ligadas ao movimento sindical e aos movimentos populares, é a TVT. Então, ela é a alternativa que você tem ao lado das grandes emissoras corporativas, ao lado das emissoras confessionais e ao lado das emissoras estatais. A gente está fazendo comunicação pública, tentando trazer para vocês de maneira muito honesta, né? A gente sabe que não há neutralidade na comunicação, né?
mas pode haver honestidade, quer dizer, a ideia de que a gente está posicionado e traz para vocês um debate a partir do ponto de vista, a partir da reflexão, dos acúmulos de reflexão que fazem os movimentos sindicais e os movimentos populares sociais. Isso aí, muito obrigado pela companhia, aguardo as perguntas e comentários, como sempre, tudo que for possível eu coloco na roda para os nossos convidados e assim que a Isa, nossa diretora de cela, solta a vinheta, roda o VT de abertura e a gente começa a gravar o programa. Tá legal? Ok, antes de começar, só vou arrumar o seu microfone. O meu? Apaga o posicionamento só dele e a gente roda. Maravilha, vai lá, Gabi. Tá pegando aqui embaixo. Valeu, Gabi. Deu? Deu, agora sim. Vamos embora. Então vamos, bom programa a todos. A política está mais perto e é mais concreta para as pessoas nos municípios. É neles que começam a nascer a sociedade civil e a força social para construir movimentos, definir prioridades e políticas públicas. Hoje, as profundas crises de nível nacional, política, institucional e econômica, somadas à recente ruptura democrática, abalam o país. Desgastam a participação social e ajudam a criminalizar a política em favor de interesses nada republicanos. Por outro lado, e em boa medida a partir do nível local, estudantes, trabalhadores, mulheres, negros, LGBTs, movimentos das periferias urbanas e do campo avançam na organização e na luta para manter direitos e conter retrocessos. A participação social direta pode ajudar na reconquista e na radicalização de nossa jovem e já ameaçada democracia? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto estão aqui hoje Jorge Abraão, coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, e Genilce Gomes, cientista social e coordenadora da Escola de Formação da CMP, a Central de Movimentos Populares. Bem-vindos. Prazer. A participação social e política são direitos constitucionais, resultado de anos de luta e de mobilização de muitos setores da sociedade. O exercício desses direitos começa e ganha concretude nos municípios e até recentemente teve possibilidade de se nacionalizar nas causas comuns, como, por exemplo, em questões educacionais, de saúde, de moradia, no combate à fome e à miséria e assim por diante. Milhões de pessoas ajudaram a formular, implementar ou a fiscalizar políticas públicas em seus municípios e Brasil afora. Nesse momento, há tentativas de barrar ou mesmo de criminalizar a participação cidadã em várias dimensões. Como é que vocês analisam as possibilidades de participação social e política hoje, a partir do nível local, a partir dos municípios, a partir de onde as pessoas vivem? Jorge. Bem, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, Tuto, Genilce, com vocês e com todos que nos assistem. Eu creio que uma questão importante da gente levantar, Tuto, é que, para chegar na questão da participação, é dizer que a gente está vivendo problemas no mundo de uma forma geral, nos países e nas cidades, que, como você bem disse, é onde nós vivemos, que são cada vez mais complexos. Nós não tínhamos vivido na história, digamos assim, de todos nós, talvez momentos em que você juntasse tantos problemas de diferentes dimensões ao mesmo tempo, porque as cidades foram realmente abrigando mais pessoas. Hoje, no Brasil, acho que as pessoas sabem, mas nós temos 85% da população vivendo em cidades. E os problemas de natureza institucional, ambiental, social, ético, esses problemas se misturam.
e nós acabamos muitas vezes não conseguindo resolvê-los, talvez por uma falta de visão de abordagem. Porque até agora se constituíram esses problemas porque nós temos tido uma forma de governar que eu diria que está aquém desses desafios, da complexidade desses desafios. Muitas vezes os governos têm sido centralizadores, muitas vezes não têm tido a percepção de que para você resolver problemas dessa natureza e dessa complexidade, você também precisa mudar. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. E isso acontece com mais razão em espaços mais complexos como as cidades e como os países. Portanto, nós temos que reconhecer que a forma de governo, muitas vezes, que está sendo colocada, na maioria dos casos, são formas de governo que não estão dando conta e estão agravando esses problemas. Portanto, é muito interessante que nós pensemos num outro modelo. E seguramente um outro modelo para enfrentar essas dimensões tem, na questão da participação, um dos pontos centrais. Uhum. Porque você ampliar o seu diálogo, ampliar a sua escuta e estimular a participação da sociedade é um caminho central para esses processos. Porque você vai conseguir, dessa maneira, ter uma sensibilidade maior para tomar suas decisões. Então, eu diria que, cada vez mais, esse desafio da participação, eu poderia dizer assim, numa vertente de aprimorar a nossa democracia participativa, né? Isso é um desafio, eu acho que inequívoco. Enquanto nós não conseguirmos avançar nessa direção, provavelmente nós vamos estar repetindo o mesmo modelo que nos levou a esses problemas que nós estamos sendo incapazes de resolver. A participação, eu acho que ela é um ponto fundamental para a gente superar isso. Há cidades, há processos que estão sendo estabelecidos e que podem contribuir muito para isso. Há cidades que são exemplos de participação e há cidades que estão retrocedendo nesse processo. Mas eu acho que nós vamos ter tempo de falar sobre isso aqui durante o programa, melhor. Claro. Genilson, entra na conversa, queria também ouvir a tua avaliação sobre essa conjuntura e o papel da participação social direta, né, num cenário como o atual no Brasil, né? Então, pensando... Quando a gente fala da conjuntura, a gente ainda precisa se situar nessa conjuntura, né? Porque acho que a gente viveu aí mais de 20 anos, né? Pós esse período democrático, pós-Constituição de 1988, em que a gente tinha muito clara essa questão, parece que a gente estava avançando, né? A gente avançava na questão dos direitos, a gente avançava na questão da participação institucional, mas também da participação direta. E esse momento, então, é um momento difícil da gente se situar, né? Porque é um momento em que a gente tem a lembrança daquilo que foi, né? E a gente tem esse presente que é de destruição e a gente não sabe o futuro. E eu falo do ponto de vista dos movimentos sociais, né? Uhum. E que tem como característica querer fazer parte, querer participar. E na história do país, né, a população pobre, né, a população foi excluída dos processos ao longo da história, né? Então a gente passa por períodos em que a gente tenta e quer participar. E, na verdade, em alguns momentos a gente consegue, em alguns governos, né, ou municipais, ou estaduais, ou então federais, mas que em outros momentos a participação, né, ela acaba, não é? Esse é o momento que a gente percebe, não é, que a participação ela não é possível. Uhum. Né? É corte de direitos, né, corte até de canais de participação. Então, a luta... por exemplo, você pega durante a ditadura militar, é como se os movimentos tivessem uma luta para participar. Era como se tivesse de costas para o Estado, né? Tem até essa expressão. Uhum. E depois você está de frente para o Estado, porque tem um desejo de participar, né? A Constituinte foi um processo desse, né? Lógico que foi um cabo de guerra, né? Entre... a elite, né, entre aqueles que comandam, entre as forças sociais, né? Mas os trabalhadores conseguiram coisas interessantes na Constituição, não é? E coisas que foram sendo implementadas ao longo desse período e que agora, nesse momento, nessa conjuntura, a gente vê sendo destruído. Quer dizer, aquela ideia que a gente tinha de um consenso nacional, não é? Do ponto de vista de... Lógico que tinha um cabo de guerra, mas que os trabalhadores conseguiam tinham algumas conquistas. Nesse momento você vê, né, isso sendo destruído. Então, eu acho que pensar em participação nesse momento, institucionalmente, está cada vez mais fechado,
não é? E mesmo a vontade popular, ela não tem sido reconhecida, não é? A vontade popular, ela não tem sido objeto, né? Pelo menos os governos que estão aí, né? Que muitas vezes são eleitos, falando, né? Umas propostas, né? Até favoráveis, né? De melhoria e tal, mas no fim, o que você vê uma vez no governo é completamente contrário, né? A gente vê questões de privatização, de corte de direitos, né? Então, eu acho que a gente está num outro momento e num outro patamar de participação, não é? De organização mesmo social, né? Para que a gente consiga minimamente se reorganizar para poder manter o que a gente tem. E se você pensar hoje, a Constituição praticamente ela tem sido rasgada, né? Pelos representantes hoje eleitos nesse país. Então, vocês estão apontando coisas que, embora diferentes, me parecem terem alguns pontos de contato que eu gostaria de explorar para a gente começar a esquentar nosso papo aqui. Um deles é esse, quer dizer, a gente vive, é inegável, um período de instabilidade institucional importante, instabilidade institucional que nasce de uma forte crise política e econômica, né? A gente tem, no período de redemocratização, em menos de 30 anos, dois impedimentos de presidente da República. Um impedimento recente, 2016, bastante, no mínimo polêmico, né, para não dizer outra coisa, do ponto de vista dos trabalhadores. Houve ali um golpe parlamentar, midiático, jurídico, inclusive com participação internacional. Outros setores dizem que não, um impedimento, mas ainda assim um impedimento muito polêmico, que ajudou a desestabilizar um momento já de crise econômica e de crise política importante, com uma recessão enorme, enfim. Esse cenário que todos conhecemos, não preciso repetir, mas só para situar. Isso certamente gera um campo de instabilidades, incertezas, embaralha um pouco o jogo da democracia. E aí, ao embaralhar o jogo da democracia, os cenários ficam menos claros, inclusive para a participação e, eu diria, também para a governança, né? Para se pensar em formas de gestão, para a gente ver hoje, tanto nos municípios, né? Veremos o ano que vem nos estados e no governo federal, que tipo de efeito essa crise gerou. A gente viu certas eleições, a qualidade do debate político para constituir as representações. Na última eleição municipal, de novo um cenário confuso, embaralhado, muito manipulado por certas forças, seja da mídia, seja da política, seja da economia, né, com uma polarização muito forte, e me parece que esse cenário dificulta tanto os avanços quanto a busca de uma governabilidade, digamos, mais cidadã e mais apta, mais capaz de resolver os problemas aos quais o Jorge fazia referência. Queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido, quer dizer, o quanto que esse embaralhamento dificulta, impede, cria obstáculos, ou, ao mesmo tempo, o quanto que ele nos desafia a encontrar outros caminhos para fazer política, e aqui não só política institucional, no sentido estrito, partidário, mas fazer política como participação social, como mobilização para encontrar e resolver problemas que são problemas comunitários, de interesse público, de busca do bem comum. Jorge. Não, eu acho que essas questões que você traz, Genilson coloca também, fazem parte de um processo mesmo, como a gente falava aqui, em que talvez o grande desafio seja a gente reconhecer que no momento de hoje que a gente vive no país, né, é pouco provável que a gente tenha qualquer ação vinda do governo federal no sentido de ampliar os processos de participação, né? O governo federal tem uma agenda de curto prazo, não olha o país e tem na sua agenda a questão de permanência no poder. Então, o grande disputa ali é de permanência do poder. Não adianta nós nos iludirmos, não haverá crescimento econômico de maneira alguma, porque não há confiança. Quando não há confiança, você não consegue ter processos de desenvolvimento em qualquer lugar, num país, numa cidade, onde for. Então, não adianta nós termos essa expectativa. Por outro lado, a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira é muito rica. Então, nós conseguirmos aproveitar os espaços que existem para que a gente possa pensar em políticas de Estado que atravessem esses governos, ou esse governo,
é algo que deve nos motivar. Então, os espaços que existem, não pensar no curto prazo, mas pensar em como é que a gente pode ter questões mais alongadas nesse sentido para poder estar ocupando isso de alguma maneira. Então, eu acho que, primeiro assim, essa visão de baixar as expectativas, não há que ter expectativas, eu acho, de curto prazo. Mas, por outro lado, aproveitar para criar questões de longo, eu acho que é uma coisa viável que deveria nos dirigir. Em São Paulo, para dar um exemplo, Tuto, para não deixar somente nas questões mais abstratas, assim, conceituais, mas a gente está observando, eu faço parte da rede Nossa São Paulo e do programa Cidade Sustentável, né? 2 iniciativas, uma que trabalha mais fortemente a cidade de São Paulo e uma que trabalha as cidades, de alguma maneira, do Brasil, estimulando essas agendas de desenvolvimento sustentável no Brasil. Mas em São Paulo a gente percebe um grau de participação da sociedade crescente. Para vocês terem uma noção, aqui quando existe uma lei em São Paulo que obriga o prefeito a apresentar um plano de metas para a cidade. Então, desde o Kassab, o prefeito Kassab, o Haddad e o Dória apresentaram planos de metas. Isso significa eles dizerem que estão pegando a cidade de uma determinada maneira do ponto de vista da saúde, da educação, do transporte, e vão entregar de uma outra maneira. Existem muitos indicadores e você sabe quais são. Para eu dar um exemplo, para também não ficar no abstrato. Olha, nós sabemos que em São Paulo, no tema da saúde, as pessoas levam mais ou menos 82 dias para marcar uma consulta. O prefeito sabendo disso, nós sabemos em São Paulo que nós temos um déficit de creches para crianças de 0 a 3 em torno de 100 mil, o déficit é de 100 mil vagas. Se a gente sabe que isso acontece, nós sabemos em São Paulo que as pessoas levam no trânsito aproximadamente 2 horas e 50 por dia. Gastam do seu dia nisso, entre ir e vir do trabalho e nas outras questões que fazem. Se nós temos a fotografia da cidade, e existem mais de 200 indicadores, nós podemos dizer como a cidade, um prefeito pode dizer como ele vai entregar a cidade. Se ele pegou com 100 mil o déficit de creche, com quantos ele vai entregar? Se o tempo que as pessoas gastam no trânsito é tal, que medidas ele vai tomar para esse tempo reduzir? Se na questão da saúde o tempo de espera era 82, com quantos dias vai entregar? Porque são medidas de políticas públicas esse processo. Então, nós conseguimos ver melhor como avançar nisso. Quando um prefeito apresenta isso, a Rede Nossa São Paulo, nesse processo do programa, e a sociedade civil articulada, participam do plano de metas e fazem propostas. Pois no Haddad, nas audiências públicas que o Haddad promoveu, houve 10 mil propostas. A sociedade civil contribuiu com 10 mil propostas. O Dória o prefeito Dória aqui fez também audiências públicas e houve em 4 anos um aumento para 23 mil propostas nas audiências públicas recentes que ocorreram esse ano. O que isso significa? Que a população quer participar, que a população, quando tem espaço de participação, ela ocupa esse espaço. Se a gente pegar o número de pessoas que votaram por conselhos participativos, ele mais que dobrou também de uma eleição para outra. Estimular a participação não é fácil. Evidentemente que a democracia demanda você dialogar, demanda o contraditório, demanda a tolerância, demanda uma série de coisas. Mas é o único caminho para a gente enfrentar processos como esse em cidades que cada vez são maiores e é onde nós estamos vivendo. Então, o que eu diria é, em que pese o fato da gente ter um momento difícil, acho que a gente pode pensar em alongar essas questões. É um momento de combinar resistência a retrocessos, com pautar propostas de avanço, porque senão nós ficamos somente nas resistências também, e nós temos que tentar pautar questões para ir para frente. Então, a combinação dessas duas coisas eu acho que é importante nós termos no horizonte para poder, de alguma forma, avançar numa questão que é fundamental para o futuro do nosso país, que é apostar na democracia participativa, ampliando os canais. Então, acho que a cidade é um microcosmo super interessante, importante para a gente exercitar isso e
Em algumas cidades isso já tem acontecido. Eu estava tentando dar aqui o exemplo de São Paulo, mas há outros exemplos também no Brasil. Então, um período de travessia, né? Fazer essa travessia e se fortalecer para fazer a travessia. Genilce. Então, como o Jorge estava falando, São Paulo, a gente está falando no geral, né, do Brasil, mas São Paulo é interessante a gente pensar São Paulo, né? Embora eu sei que o histórico tem sido de participação, né? Os governos anteriores, realmente, você tinha vários conselhos, mas conselhos, né, e fóruns, mesmo esses espaços, pelo menos do ponto de vista dos movimentos, eles têm sido, ao longo do tempo, muito... tem algumas críticas, né, no sentido que, por exemplo, às vezes você participa e você vai lá, discute a questão, né, delibera sobre uma coisa, mas quando você vai participar outra vez, aquilo que foi deliberado ainda não foi colocado em prática, né? E, por exemplo, se você pega as manifestações de 2013... as pessoas foram às ruas pedindo, né, que melhorasse a questão das políticas públicas, saúde, né? Bom, mesmo a pelo questão do transporte, né? E a resposta mesmo do governo, né, que era a Dilma, foi abrir mais para os conselhos, abrir mais a participação. Mas esse tipo de participação, ela estava, assim, até dos estudiosos, né, já estava um pouco saturada, do ponto de vista que é isso, né? Esses conselhos, na maioria das vezes, nem são deliberativos, né? São só consultivos, você vai lá, fala o que você quer, depois, né, a implementação. E aí, se a gente for pegar o caso de São Paulo, eu acho que uma coisa é essa cidade, porque eu falo sempre do ponto de vista daqueles que lutam pelo direito à cidade, né? Porque nós estamos do outro lado é uma fronteira que existe, né? A cidade não é para todos. Né? Então, desse ponto de vista, se a gente for pensar, e aí como exemplo, né, tomar a cidade de São Paulo, a gente pode ter um plano de metas que isso está no papel, ele pode ser muito bem desenhado. Mas do ponto de vista efetivo daquilo que acontece, se a gente pegar a gestão Dória, não é? Desde a questão da saúde, né? Pega a questão das creches, né? O que está acontecendo com as creches, né? O tipo de convênio, muitos convênios estão sendo cortados, a questão do aluguel, que é a proposta que você faça, alugue os espaços por um mês, né? Coisa que fica inviável, né? E corta verbas, né? Então, quer dizer, tem um plano de meta muito bem traçado, que o governo, né? E outra, a gente nem sabe se o Dória vai ser prefeito ou presidente, né? Porque o plano dele é ser presidente. Então, desse ponto de vista, tem um plano de metas, mas isso é no papel. Uma vez, né, a realidade ela é outra, né? Do ponto de vista desde a saúde, que a primeira questão que teve foi a questão de fechar as farmácias populares, e aí sim teve a participação, que aí o pessoal foi para a rua, o movimento de saúde, para poder não fechar as farmácias populares, que dizia, não, vai fazer de outra forma, mas a gente sabe que essa outra forma, às vezes a farmácia, você vai num bairro da periferia, a farmácia não está aberta. Não é? Então, o posto vai estar aberto, né? Às vezes não tem aquela grande farmácia que falava que lá que ia ser distribuído os remédios, né? Então, primeiro foi a questão da farmácia popular. Depois, a questão das creches. E agora, por último, a questão da privatização e das vendas de vários espaços aí, da Prefeitura de São Paulo. Inclusive, aí sim, né, se não tem os espaços lá e se os governantes não atuam, né, nesse sentido de ouvir a população, aí você trabalha com outras ferramentas. Por exemplo, a gente está fazendo abaixo-assinado, né, São Paulo não está à venda, que para isso a gente quer colher 160 mil assinaturas para poder colocar para o prefeito que o povo, né, organizado nos movimentos e também toda a população não está favorável a essa política dele. Os estudantes também, com a questão a Câmara Municipal em São Paulo. Então, tem, né, essa questão. Quando se fecha, a rua é o espaço. Né? Não quer dizer que... Lógico que é mais gostoso. Quem não gosta, não é, de sentar num conselho e de discutir e decidir as coisas do conselho. Né? Isso seria o ideal da democracia, né? Que a gente tivesse os representantes eleitos no conselho, que os nossos representantes também eleitos, né, nas formas representativas de vereador, deputados estaduais, federais, nos representasse, que a gente pudesse sentar em conselho, que a gente pudesse deliberar em conselho, isso tudo seria muito bom, porque, né, você ir para a rua, e nós estamos na rua desde 2013, não é? Desde 2013, né, 2014, 2015, 2016, né? E nós estamos no campo daqueles que acham que houve um golpe, né? E esse golpe não é só um golpe do ponto de vista de tirar um partido, de tirar uma presidente, é um golpe nos direitos sociais, nos direitos dos trabalhadores, e isso afeta profundamente a vida das pessoas e afeta na cidade,
não é? Porque é o posto de saúde que está sendo fechado, é o remédio que não vai ter, não é? Porque teve corte nos gastos. Então, a arena também, lógico que a luta ela vai ser nas cidades, né? Mas isso é reflexo do que está acontecendo nacionalmente. Isso não quer dizer, lógico, que a gente vai cruzar os braços e deixar, mas que a luta ela vai ser muito mais árdua do que ela tem sido até hoje. Ao contrário do que a gente vem passando do ponto de vista dos últimos anos, né? Que a gente vem num crescente do ponto de vista de achar que a gente estava no desenvolvimento, né? Que a gente ia cada vez avançar mais. Agora a gente está vendo uma destruição, quase um tsunami aí do ponto de vista, né? Do que a gente tem percebido até agora, mas que isso é um iceberg perto do que a gente sabe né, possível que vai acontecer. Eu e não diria... pode contar com o governo, como você falou. Então, Genilce, vocês dizem uma coisa que me aponta o seguinte, o Jorge falou assim, olha, a gente precisa de políticas de Estado. Isso. Né? Eu diria, bom, é isso mesmo, né? A instabilidade institucional que a gente está vivendo nesse momento mostra a fragilidade institucional e mostra a ausência de política de Estado aqui no seguinte sentido. Quer dizer, uma coisa é você ter políticas públicas de governos. São programas, são ações, o governo entra e sai. Na democracia você tem um rodízio no poder e você pode ganhar um partido, uma proposta de cidade muito diferente da outra a cada 4 anos, tá certo? E aí você simplesmente para de fazer o que o outro fez para implicar a sua própria marca, ou mesmo para destruir certas coisas que foram feitas e que estavam funcionando, a despeito de estarem ou não funcionando, né? E muitas vezes com o pretexto de que você pode fazer melhor, do que você não gostava daquilo e você vai fazer outra coisa. Então a gente está vendo, o Dória está na Berlinda, porque tem feito coisas que são no mínimo polêmicas. A gente viu recentemente, esses dias, o outdoor de uma obra municipal, que não é uma obra, né? É a destruição de uma obra, que é a remoção de ciclovias, que era um tipo de política que se colocava, se começou a se construir no governo Haddad, né? A gente está vendo agora uma reinauguração do Largo da Batata, que tinha sido apropriado a sua pequena área verde e tal, que a população tinha ido lá, feito horta e tal. Ele arrancou tudo e disse que não era para fazer isso, que ele ia reinaugurar, ia ser outra coisa, chamou aquilo de lixo, né? De uma certa participação. Então você tem um modo de olhar para a cidade, de pensar a cidade, que se está ao sabor das preferências do mandatário de plantão, né? A gente está frito, quer dizer, a gente viu que a gente tem um déficit institucional muito forte e a gente vai ter que construir possibilidades de melhorar as nossas instituições e começar para poder criar políticas de Estado, né? Quer dizer, que sai governo, entra governo, o cara tem que fazer, porque a política é de Estado, não é de governo, né? Não está sujeita à variação da preferência, da posição política, se é mais privatista, se é menos privatista, se é mais à direita, mais à esquerda. Determinadas coisas a sociedade pautou e elas devem continuar, né? Isso vale, por exemplo, como política de Estado no Brasil. A gente teve pelo menos uma grande política de Estado, está sob ameaça, porque inclusive as pessoas não estão habituadas a pensar em políticas de Estado, que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde é uma política de Estado, né? E agora sob ameaça, se ameaça privatizar o SUS, se ameaça passar a atenção básica à saúde para as mãos privadas, segundo o Ministério da Saúde. Tem uma série de questões que no Brasil a instabilidade institucional e política muitas vezes afeta a possibilidade de resolver os problemas e de dar continuidade a políticas, né? E aí, claro, cabe à população fazer trincheira e tentar resistir, né? Jorge. Não, é verdade. E eu acho que mas é que eu insisto, sabe tudo, nessa questão da combinação da resistência com o pautar, né? Uhum. Eu acho que isso é sempre importante para nós. Eu acho que na questão da participação, para pegar uma coisa e aprofundar, digamos, uma concepção de governo, né? O que a gente está observando em São Paulo hoje é que existe uma tentativa da prefeitura de reduzir os espaços de participação. Isso é uma coisa concreta, né? O Dória, ele extinguiu um conselho de participação do orçamento participativo. E isso era uma coisa bastante importante para a sociedade de uma forma geral. Ele reduziu para metade o número de conselheiros participativos das prefeituras regionais, né? Os sinais que estão havendo, na verdade, não são sinais
na direção de ampliação. São os sinais no sentido de reduzir a participação. Portanto, ele é contrário a tudo que a gente está discutindo aqui. E, efetivamente, isso é uma concepção de cidade, é uma concepção de governo, eu diria. É uma concepção de governo mais centralizador, não é? Que toma as decisões mais de cima para baixo, né? No fundo, é uma concepção da iniciativa privada. Se a gente olhar bem isso, quer dizer, a iniciativa privada, ela lida com essas questões. A iniciativa privada, ela tem algumas questões que são básicas para o seu desenvolvimento, né? Uma delas é uma clara obediência a alguns determinados princípios da iniciativa privada. Uma outra é uma disciplina muito forte. E uma outra é a busca de uma eficiência muito grande para a entrega de resultados de curto prazo. Isso é o que domina muitas vezes a iniciativa privada. Esse modelo, o Doria é um cara que vem da iniciativa privada, você pode até trabalhar dentro de um estado, de um governo, trazendo alguns desses princípios. Mas as limitações da iniciativa privada, um governo é uma coisa que é muito mais alargado do que a iniciativa privada. Se você vem com esses princípios e com humildade diz, olha, eu sei que eu posso implantar alguns deles aqui. Porque muitas vezes nós estamos precisando melhorar a gestão, muitas vezes nós estamos precisando avançar em alguns resultados mais efetivos e para isso pode ter processos, inclusive participativos, para avançar nessa direção. Não tem problema. Mas você querer, na verdade, colocar o Estado dentro de uma cidade, um governo, dentro de uma forma da iniciativa privada, ela é muito limitada, ela é muito reducionista. Então, o ideal era que você pudesse vir com isso e ter a humildade de falar, não, peraí, eu posso avançar nisso, mas eu estou aberto para as escutas, para os dilemas, para a riqueza, eu diria, porque isso deve ser mais celebrado do que lamentado, para a riqueza da sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que esse modelo poderia avançar se você tivesse um pouco essa concepção para trazer. Não é o que a gente está vendo quando a gente vê a questão, por exemplo, da participação. Genilson estava falando disso também. Então, eu acho que essa questão, você vê na participação, você vê na imposição de um modelo de privatização, em que você pode discutir, olha, não é uma questão de ideologia, então não vamos discutir vamos tirar a ideologia de lado, mas para você avançar numa proposta dessa para a sociedade, você tem que justificar. Qualquer governo, eu digo, a Rede Nossa São Paulo, o programa são suprapartidários. Eles tentam, na verdade, trabalhar, porque nós transitamos com vários governos, com o Kassab, com o Haddad, agora com o Doria. Mas a questão é, como é que você é transparente permanentemente? Como é que você deixa claro as suas intenções? A privatização, como é que você justifica? Por que você vai fazer isso? Qual vai ser a entrega? Por que não está funcionando? Um espaço público, ele não tem que dar resultado como a iniciativa privada. É diferente, a iniciativa privada ela trabalha com uma questão de resultado. Qual o resultado? O termo custo-benefício, que é muito utilizado. Mas no setor público, isso não vale, a equação é outra. Muitas vezes você está efetivamente, é para isso que os impostos da sociedade vêm, você está gerando benefícios para, de alguma forma, inclusive atender as pessoas mais necessitadas. E a sociedade, na verdade, pode estar ocupando os espaços públicos, pode ocupar as praças, pode ocupar o que for, porque é esse um papel que o Estado tem também. Então, não justifica dizer, olha, não dá resultado. Então eu digo assim, mas qual é a proposta? O que se pretende? Como é que vão ser garantidos os interesses da sociedade e, sobretudo, da população mais carente? Então, essas discussões, se forem feitas de uma maneira transparente, mas as legislações, os atos são feitos na última hora, sem transparência. Então, esse processo, que é um processo antigo de governar, hoje ele está digamos assim, está desalinhado com o momento que a gente está vivendo. Então eu diria assim, e a sociedade tem que lutar para isso. Então, no fundo, a gente fica discutindo para dizer, olha, o que a gente tem que exigir é transparência, o que a gente tem que exigir é a participação, a escuta, para que as decisões sejam tomadas em qualquer governo de uma maneira mais saudável. E democrática, né? E democrática. É o que a gente está, um déficit de democracia. Eu preciso fazer um intervalo, mas a gente já volta. Eu tenho várias perguntas aqui e a gente
prometo que assim que a gente voltar do intervalo, os internautas mandam a pergunta durante a gravação do programa. Tenho várias, não deu tempo de colocar no primeiro bloco. Eu abro o segundo bloco colocando uma rodada de perguntas enviadas por internautas para os nossos convidados. Até já, não sai daí. Pergunta aqui o Eduardo, Felipe, Ricardo, o Eduardo, que eu não sei se é o mesmo, porque nessa segunda pergunta não tem, entre outras, eu vou abrir o segundo bloco com as perguntas de vocês, ok? Tem perguntas que já tem tudo a ver com aquilo que os nossos convidados estão colocando. A gente tem aqui... Tá precisando? A gente tem aqui uma... Pois é, né? A gente tem aqui uma situação, ao mesmo tempo, dessa ideia de que é preciso fazer uma travessia sem... A gente não pode jogar o bebê com a água do banho, né? A gente vive uma situação difícil, certas coisas estão impossibilitadas, pedirão uma luta mais aguerrida, tomando as ruas, os movimentos sociais, movimentos populares se organizando e construindo novas estratégias, novas alternativas de fazer política. Por exemplo, a gente tem visto já reações nesse sentido, as organizações, as entidades estão se posicionando e, ao mesmo tempo, diz o Jorge aqui para a gente, né? Tudo bem, essa é uma coisa necessária, tem que fazer essa travessia, tem que enfrentar esse momento, que é um momento complicado, né? Mas não pode parar de olhar para o futuro, de tentar pensar que a hora que a gente sair dessa tempestade, nós temos que ter coisa para fazer ali na frente, né? E, portanto, resistir o que for possível, mas já pautar e projetar possibilidades para, assim que for possível também, a gente entrar nesse caminho. Vocês têm perguntas nessa direção, abrirei o segundo bloco com isso, tá? Então, mandem mais perguntas, tudo que couber eu vou colocar e compartilhem aí, avisem quem não puder assistir o programa agora à tarde, à noite, às 22 horas, na TVT 44.1. A Isa falou alguma coisa aqui no intervalo, no ponto para mim, e eu não ouvi. Diga de novo. Isso aí, tá bom? Vocês não ouviram, mas ela falou assim, então derruba a cabeça do segundo bloco. Eu falei, isso, vamos derrubar a cabeça do segundo bloco e eu entro com as perguntas que os internautas, que vocês mandaram pra gente aqui, legal? A hora que vocês quiserem, podemos voltar. Então vamos. Vamos embora. Estamos de volta. Participação e controle social como estratégias para reduzir desigualdades e fortalecer a democracia. Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo Jorge Abraão, coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, e Genilce Gomes, cientista social e coordenadora da Escola de Formação da CMP, Central de Movimentos Populares. Eu prometi ao final do primeiro bloco abrir esse segundo bloco com perguntas que os internautas mandam para a gente durante a gravação do programa. Eles assistem nas redes e mandam perguntas, mandam comentários. Eu vou começar a colocar essas questões para os nossos convidados aqui e comecei o primeiro bloco com o Jorge, vou começar o segundo com a Genilce. O Eduardo Selga pergunta o seguinte: velhas fórmulas não podem resolver os múltiplos problemas que se entrelaçam na sociedade. Mas como garantir que a participação popular resolva se o pensamento popular também, em grande parte, segue velhos modelos? Então, acho que esse é um debate que não dá conta de resolver, é verdade, mas é o que nós temos de experiência até aqui. Uhum. Né? Então, a gente tem que pegar as experiências, né, que a gente tem e aprimorar essas experiências. Né? É lógico que a cada tempo você vai mudando as suas formas de fazer, as suas, né, a cada problema colocado você tem que mudar o jeito. Mas a participação que a gente teve em conselho, em fóruns, né, não defendendo 100%, mas a gente pode avançar nesse sentido. E também, por exemplo, isso é um iceberg do que acontece na sociedade. Não é? Quando o fórum, os conselhos, ele é o iceberg daquilo que está acontecendo. Quer dizer,
as questões, e muitas vezes são questões até que já foram não resolvidas totalmente, mas tem experiências que os movimentos e a sociedade tentam resolver e que isso pode ser ampliado, uma vez que se vira uma política de governo de um Estado. A ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg. Para fora da água, isso, né? Isso. Que a gente sabe que o iceberg é muito maior, do que está submerso, do que o que está. Mas, infelizmente, do que aparece. Essa experiência ela está sendo jogada fora, toda. Não é? Porque a lógica, eu concordo com o Jorge, a lógica é uma lógica privatista, né? Uma lógica de empresariado, né? Ou seja, é uma lógica de lucro, né? E o Estado não pode, né, conviver com uma lógica de lucro. Você pensa, por exemplo, eu dou sempre o exemplo de São Paulo, porque eu acho que São Paulo é enigmático nesse sentido, né? A questão da moradia no centro de São Paulo. Né? O centro de São Paulo, a gente sabe que os movimentos, né, tomaram o centro, né, em ocupações como forma de pressionar e mostrar que é possível, com tantos prédios vazios no centro, que você faça moradia popular no centro, inclusive porque lá já tem toda a infraestrutura necessária. Não é? E isso já tem as ocupações, mas tem o governo, por exemplo, no governo Dilma e Lula, e tem prédios lá que já são habitados, né, por pessoas, prédios que foram reformados também no governo Haddad, né, foram reformados e são moradias. Né? Então, quer dizer, a partir, né, desse tipo de ação, dos movimentos, você mostra para os governos, né, e propõe para o Estado que aquilo vire moradia popular. Mas hoje, por exemplo, o centro, a gente tem lá uma ocupação, que é a ocupação Mauá, que as pessoas estão lá há 10 anos, com uma proposta de que o prédio fosse reformado para habitação popular, como a lógica que está colocada é a lógica da privatização, não é? Se propõe, então, que tire essas pessoas desse prédio, né? Vão colocar onde? Na rua, né? Porque já tem até a ordem de despejo. Então, quer dizer, essa questão da ordem que está colocada, que aí é desde a cidade até o nível federal, que é a lógica da privatização, a lógica do lucro, a lógica do empresariado, e que a gente sabe que às vezes são lógicas que não são nem nacionais, são internacionais. Quer dizer, o centro de São Paulo, né, e a lógica da habitação é um centro e uma cidade que não é para os pobres, né? O centro não é para os pobres morar, o centro é para os grandes empreendimentos, e lá está colocado, né, o que vai ser construído, né, e você pega um metro quadrado lá de um estúdio, né, é caríssimo. Então, quer dizer, está colocado que não é. Então, o governo não deve, né, proporcionar habitação popular, embora lá seja um local que, pelo número de prédios que tem desocupados, seria possível fazer habitação popular e não zerar o déficit, mas dar condições de moradia para muitas pessoas que estão sem moradia. Então, é isso que está colocado, né? Uma lógica para a cidade, uma lógica também A Genice está falando federal. aqui da questão das privatizações propostas pelo Dória e também pelo governo federal, né? Há uma série de propostas de privatização no Brasil em curso. E o Felipe Carvalho pergunta, sobre a questão das privatizações, o ideal não seria a convocação de um plebiscito para o povo votar? Como isso é tratado segundo a Constituição? Aliás, os estudantes que ocuparam a Câmara Municipal semana passada, uma das coisas que eles pediam era isso, um plebiscito, para que a população decidisse se queria um programa de privatizações, que, aliás, não foi colocado na campanha do Dória, na propaganda. Ele não dizia que ia privatizar dezenas de parques, privatizar o AMB, privatizar o Interlagos, o Ibirapuera, etc, etc. Então, as pessoas querem dizer, querem participar dessa decisão e discutir se vai privatizar ou não, e caso privatize, sob que modelo, né? Sob que condições. Como lidar com uma situação como essa, Jorge? Ricardo, né? Felipe Carvalho. Mas, sabe, Felipe, tem uma questão que está em andamento o pedido de um plebiscito. Genilce disse que há hoje movimentos tentando recolher 160 mil assinaturas para que haja um plebiscito para a questão da privatização. Então, veja como existe uma atenção a isso, a mobilização para isso. Não é fácil conseguir essas 160 mil, mas eu digo assim, há uma mobilização, há um avanço nesse processo para a gente tentar ter um plebiscito. E, de qualquer maneira, o que é importante é que há uma sinalização da sociedade, está sendo discutido na Câmara de Vereadores, a sociedade foi para lá, os vereadores estão sabendo dessa demanda, dessa questão do plebiscito, e isso acaba gerando um caldo dentro da sociedade que tomara que a gente tenha sucesso, mas se não tiver, eu acho que nós vamos criando as condições
para isso no futuro. Então, eu acho que essa escuta maior da sociedade, ela é super importante. E pode ser que a gente consiga vencer um processo desse, nessa linha, né? E a participação é fundamental. E eu só queria falar uma coisa em relação ao que a Genilce colocou, que é assim, a gente estava falando em relação a questão, por exemplo, da ocupação do centro da cidade. Só lembrar que a sociedade de São Paulo contribuiu muito para a aprovação de um plano diretor bastante importante para a cidade. O plano diretor da cidade de São Paulo, que existe há 2 anos mais ou menos, é um dos planos mais modernos do mundo. Ele foi premiado pela ONU e a ONU, na verdade, estimula, muitas vezes, coloca o plano diretor da cidade de São Paulo como referência para outras cidades do mundo. É muito importante isso. Mas qual é um receio que nós estamos tendo agora, nesse segundo semestre aqui em São Paulo? É que haja um retrocesso em relação a isso, sobre a questão do uso, na verdade, do solo, né? Na questão de como é que você pode flexibilizar esse plano para determinados, para que você possa, de algum isso, não é? Quer dizer assim, já foi o tempo, né? Eu acho que se a gente não cair a nossa ficha nesse sentido, que já foi o tempo, né, em que os setores econômicos, eu bem sei que ainda isso prevalece, mas existe um limite para esse processo dos setores econômicos preponderarem e manejarem a política. Nós estamos vivendo exatamente isso no Brasil. Isso é fruto da promiscuidade da relação entre o público e o privado. Nós precisamos construir uma outra relação. Nós não podemos repetir isso nas cidades, nos estados. Qual é o nosso aprendizado com isso? Qual é o aprendizado com todo esse drama institucional que você abriu o programa, Tuto, falando, se a gente não criar novas relações entre o público e o privado, né? E notar que esse modelo que levou a isso faz com que a gente tenha esse descalabro da desigualdade no nosso país, na nossa cidade, esse tal de 1% que a Oxfam coloca como, né, como tendo a mesma riqueza dos 99%, e que é um problemão para qualquer país, porque isso denota um desequilíbrio, denota que existe um grande grupo que vive de uma maneira não digna, né? Que a gente não conseguiu questões básicas da sociedade. Então eu digo assim, está na hora de romper isso. Está na hora dos governantes falarem, olha, existe um bem comum, eu estou aqui para, de alguma forma, gerar uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais balanceada. E está na hora não só por uma questão ética, mas porque esse modelo é insustentável. O nosso tempo está acabando, eu acho. Não do programa, está acabando para o mundo. Quer dizer, não é possível que você tenha um mundo que 1% seja sustentado por 99% da população. Quer dizer, você está comprometendo o meio ambiente, comprometendo a vida no planeta, sob vários pontos de vista, comprometendo a vida de milhares, centenas de milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas nos próximos anos, né? Então, esse modelo se esgota, mas, no entanto, ele ainda é hegemônico e ele vive de estocadas, né? A crise do chamado neoliberalismo em 2008, a crise mundial, traz os efeitos até aqui. E mais do que isso, né? Para resolver a crise do neoliberalismo, a gente faz mais neoliberalismo. É uma coisa no mundo inteiro e no Brasil especialmente. Quer dizer, esse tipo de saída está se esgotando. Mas tem uma boa notícia, se me permite, tem uma boa notícia, Tutu, nesse sentido, eu diria. A gente tem que ter algumas esperanças, né, em alguns organismos multilaterais. Eu me refiro à ONU. Em relação... A ONU, efetivamente, ela tem uma série de problemas, né? Ela surgiu num determinado momento em que o problema do mundo era evitar guerras e ela não conseguiu muito se atualizar para um novo momento, porque os 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança ainda têm uma força desproporcional e não se adaptaram a esse novo momento. Mas a ONU é um espaço de diálogo. E nesse espaço de diálogo, a ONU construiu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 os objetivos. É raro no mundo a gente ter uma agenda comum. E 195 países do mundo assinaram essa agenda. Nos comprometemos com os ODS, esses tais de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O número 1, erradicar a pobreza. O número 2, acabar com a fome. O número 10,
reduzir a desigualdade. O número 11, a questão das cidades sustentáveis. Existem 17 objetivos que foram objeto de discussão por mais de 100 países durante 2 anos. E o Brasil teve um papel fundamental, é importante ressalvar isso. Né? Então eu digo assim, diante dessa insustentabilidade do modelo que nós estamos vivendo, como você colocou, Tuto, né? Se coloca uma coisa assim, ó, como é que a gente transita para um modelo de desenvolvimento sustentável? Que significa o quê? Essa agenda que a ONU está colocando, falar o seguinte, até 2030 nós deveríamos alcançar essas questões. Tem um caminho colocado para os países, para os governos, porque ao assinarem isso, o presidente do Brasil assinou esse processo. Na verdade, foi a Dilma que assinou, mas é o país que assina. Aí é uma questão de Estado. Voltando, isso é uma questão de Estado. Os países voltam e fazem políticas públicas. O Brasil tem que reduzir em 43% suas emissões até 2030. É uma política, é um compromisso. Para isso, ele tem que ter políticas públicas de acabar com o desmatamento, por exemplo. O Brasil se comprometeu a acabar com a pobreza, erradicar a pobreza. Para isso, nós precisamos ter políticas públicas de transferência de renda. A gente tinha avançado muito nessa direção e voltamos, estamos retrocedendo nesse caminho, né? Quer dizer, a gente está voltando a ter fome no Brasil, a ter miséria no Brasil, que era a extrema pobreza estava superada, pelo menos relativamente, e agora a gente, em 2 anos, a gente voltou a ter índices. O que faz com que a gente coloque sob suspeição a possibilidade de atingir essas metas até 2030. É verdade, você tem razão, mas o que eu só estou querendo dizer é o seguinte, inclusive o compromisso da agenda é um contraponto a esses dados que nós estamos vivendo. Olha, como é que um país assina uma agenda para 2030 e se compromete e tem políticas públicas que vão contrárias ao que ele se comprometeu? Eu estou falando como Estado. Então, se o governo Temer está tomando políticas que são contrárias, ele tem que explicar isso. Ele tem que ser denunciado por isso para os órgãos internacionais. Claro. Isso tem efeitos de constrangimento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o fato do Brasil ter assinado isso, coloca para todos os governos, independente de quem vier, uma agenda. E coloca um papel, não é, Gênios, para a sociedade civil, também ter o argumento de poder estar, de alguma forma, cobrando, pressionando para que essas agendas sejam cumpridas. Deixa eu botar mais perguntas na roda para a Genilce. Ricardo Grigoli, de Diadema, ele pergunta, ele primeiro faz um comentário, privatizações, até que ponto abrir mão do patrimônio público pode realmente se reverter em menor custo para o Estado e mais eficiência para os serviços básicos ao cidadão? Então, Ricardo, eu acho que isso é uma falácia, né? É uma ideia que se criou. Né, de que isso é pensado, né? Pega a questão da escola pública, né? Você vai deficitando aquilo, né? Você vai piorando aquele trabalho, né? E com essa ideia de que não serve, assim como os funcionários públicos, os servidores públicos, né? Tem uma carga, né? Uma carga de críticas, né, que vai se criando, que aí essa ideia vai, né, vai tomando corpo, né, de que o público não serve, de que o público não. E a gente sabe que isso é uma falácia, porque quantas empresas, né, que a gente tem, né, empresas privadas, e que elas são no ranking, né, das reclamações, né, porque o serviço, todo mundo sabe como que é o serviço de várias empresas que a gente precisa usar e que esses serviços não funcionam, né, e às vezes não tem nem como reclamar, né, porque você não tem canais, né? Diferente de um serviço público, às vezes, que você tem como fazer movimento, ir lá na frente, né? Desse sentido. Então, acho que isso é uma falácia, né? Então, cria-se essa ideia de que privatizando vai melhorar, de que privatizando vai melhorar. E as pessoas ficam embebecidas com essa ideia, né? Então, vão para a escola privada, né? Achando que a escola privada vai ser melhor que a escola pública, né? E muitas vezes a escola privada é muito pior que a escola pública. Você compra um plano de saúde que quando você precisa, você não vai ter atendimento. Esse plano de saúde, quando você precisa de um atendimento mais de ponta, esse atendimento é só dado no SUS, né? Porque lá, né, no SUS, no sistema SUS, né, e os hospitais públicos que tem estudo, que tem pesquisa, né? Então, o hospital privado muitas vezes não vai investir em pesquisa porque ele tem aquele atendimento e o valor que você paga, inclusive no plano de saúde, às vezes é irrisório se você for pensar perto de uma cirurgia, né? Então, cria-se essa falácia de que privatizando, você vai conseguir melhorar o serviço. Na verdade, você tem que ter outras estratégias de melhorando o serviço público e não destruir e não privatizar, que é os planos, né, dos governos
governos que estão no plantão hoje. E eu queria voltar um pouco na questão da participação que a gente está falando, porque a gente sabe que a gente tem mecanismos institucionais de participação, né? Tem o plebiscito, tem o referendo, a lei de iniciativa popular, que foi usada poucas vezes na história do nosso país, né? E os movimentos têm feito plebiscitos não oficiais, né? Por exemplo, o plebiscito da ALCA, que ficou na história, é um dos plebiscitos que foi a partir do movimento social, né? Que foi vitorioso, né? Do ponto de vista que uma vez que o governo entrou, o governo Lula, ele não implementou a ALCA, né? Que era um pedido da sociedade. Então, eu acho que a gente tem mecanismos, né? Mas pelo histórico do nosso país, que é um histórico da não participação, né? Aqui a gente tem a elite, né? Mandando e eles não querem saber, né? Toda a questão, né, do nosso passado, escravocrata, né, da Casa da Grande Senzala. Então, você tem sempre essa elite que manda, né, e essa questão da participação, essa luta sempre nossa, né, e muito lógico desigual, que tem né? desigual. E tem a questão da criminalização, não é? Porque, embora eu falo que a gente... os movimentos, né, estão na rua denunciando o golpe, denunciando o corte dos direitos e assim por diante, a gente sabe que a criminalização ela vem forte, né? E é forte com o poder do Estado mesmo, com as suas bombas, né? Com a criminalização. Ontem o Rafael Braga saiu, né, da prisão, mas quer dizer, um rapaz, né, que passou perto da manifestação com vidro de pinho-sol, foi preso e ficou lá quase esquecido. Se não fosse a ação da sociedade, ele não teria saído. Então, a questão da participação no país, no nosso histórico, né, se a gente pensar há quanto tempo que a gente tem, né, de república, né, que a gente for pensar essa ideia de república, né, de um pensamento republicano, ela é muito recente. E ela está sendo construída, mas ela tem períodos, né, que isso é possível. Esse momento é um momento ainda de romper essas barreiras, porque é um momento difícil também, nesse sentido, a gente pensar a participação. Eu agradeço. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Dava para seguir a nossa conversa por mais bom tempo. Tenho perguntas aqui ainda e vou terminar fazendo eu aqui riscando um rápido comentário à pergunta do Eduardo, que diz assim: a representação direta em nível municipal seria uma saída para a democratização das cidades ou é possível uma cidade para todos com o atual sistema de representação? Tema complexo, mas eu diria, o atual sistema de representação está em xeque já há algum tempo na nossa democracia, né? Não é por acaso que muitos movimentos populares vão à rua e para dizer, olha, esse Congresso que está aí, essa Câmara Municipal, não nos representa, porque o poder do dinheiro organiza, de certa maneira, a representação, desequilibra o jogo, né? E a gente precisa de uma reforma política, não apenas eleitoral, mas uma reforma política para valer. Mas não é o cenário para fazer uma reforma política agora, né? Porque nessa situação de instabilidade institucional, de golpe institucional, parlamentar, com esse tipo de Congresso que temos, né? Ou seja, com o embaralhamento das cartas da democracia, a chance de se fazer uma reforma e retroceder mais é maior ainda, né? O negócio, então, é a gente fazer uma travessia, tentar se segurar e construir os projetos para assim que a gente tiver uma luz maior no fim do túnel, a gente possa retomar o avanço democrático, o avanço do aprimoramento da nossa jovem democracia. A gente espera, torce, trabalha para que seja em breve. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, aos nossos queridos debatedores de hoje, e a gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço. Pessoal das redes sociais, Facebook, YouTube, Jornalistas Livres, TVT, muito obrigado pela participação. Como sempre, toda quinta vocês nos ajudam a fazer o programa. Tudo que deu tempo de colocar na roda no segundo bloco, a gente ficou em cima das perguntas que vocês enviam. E é isso aí. Quinta-feira a gente se encontra, quinta que vem a gente está aí. Esse debate tem muitas ramificações, né? Os movimentos nas cidades, o debate de hoje é uma das questões importantes a gente levar em conta, não esquecer, não perder de vista quando a gente está tomado por uma espécie de agenda fixa das loucuras que acontecem, que estão acontecendo em Brasília, dos problemas institucionais, da fragilidade institucional, né, do esgarçamento institucional no campo da justiça. A gente
Ontem eu estava num debate, por exemplo, sobre a mídia e sobre a mídia, a cobertura econômica da mídia, e um dos jornalistas econômicos mais conhecidos do Brasil, Luiz Nassif, dizia assim, que jornalismo econômico? Não existe jornalismo econômico no Brasil. Né? E eu brincava e falava assim, então, os índices que a gente ouve na grande mídia sobre o jornalismo econômico, por exemplo, é Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores não dá 10% da nossa economia real. Então, não é indicador de coisa nenhuma no Brasil, Bolsa de Valores, a não ser, de novo, de uma certa elite econômica, rentista, financeira. Da economia real, de mais de 90% da população brasileira, tem nada a ver com Bolsa de Valores e, no entanto, se faz festa ou se faz terrorismo dizendo que a Bolsa variou para cima e para baixo, que o dólar variou para cima e para baixo, que são indicadores que servem para uma fatia minúscula da população, tá certo? Então a gente tem muito para caminhar em termos de romper certos mitos, quebrar certas manipulações e entender que a gente faz isso ombro a ombro, começa na cidade, começa ali desde no trabalho para ter acesso à cultura, ter um transporte melhor, ter uma moradia melhor, ocupar o centro da cidade, etc. Começa aí para inclusive a gente poder refletir, discutir, debater e requalificar a política em nível nacional, né? Inclusive forçando os nossos partidos políticos a se renovarem, a se requalificarem, a pensar como é que a gente reestrutura e reconstitui a democracia sob outras bases políticas e institucionais. Certo? É isso aí. Valeu. A gente se encontra quinta-feira que vem. Muito obrigado de novo e é isso aí. Vamos lá.